Igreja do Senhor, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos assim louvar a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez na sua casa, na sua presença, com o único objetivo de adorar a este Deus que muito tem feito por nós. Queremos já agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade de nos dar esta oportunidade esta noite, também a nossa irmã Iraci. Queremos louvar a Deus pela vida da banda Maranata. É uma idade histórica, né? 50 anos. Se nós olharmos aqui na nave do templo, algumas pessoas possam ser que tenham essa idade ou um pouquinho mais, mas a grande maioria provavelmente não. 50 anos louvando ao Senhor Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a banda, a direção, em nome do Senhor Jesus. Rapidamente, gostaríamos de trazer uma reflexão dentro da leitura que fizemos, aonde nós encontramos dentro desta passagem, ou do capítulo 24, falando acerca, podemos assim dizer, do maior evento que já aconteceu neste mundo Terra, neste planeta Terra, que foi a ressurreição do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite, a igreja reunida, agradecendo a Deus por mais um aniversário da banda Maranata, mas não adoramos a um Deus morto, não somos uma seita, uma religião, não. Somos uma igreja que adoramos a um Deus que está vivo, aleluia, que ressuscitou e está na presença de Deus, aleluia, no céu, esperando a qualquer momento vir arrebatar esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então servimos a um Deus poderoso, a um Deus vivo, que está à destra de Deus, intercedendo por nós. O capítulo 24 traz alguns eventos pós-ressurreição. E a leitura que nós fizemos fala de duas pessoas que estavam frustradas, estavam tristes. E se nós voltarmos a uma semana atrás deste acontecimento, nós vamos lembrar que Jesus, aquele que era tido por alguns como profeta, como mestre, e para muitos como Senhor, como Filho de Deus, no domingo ele entra na cidade de Jerusalém, aplaudido, as pessoas colocando palmeiras, folha de palmeiras, suas vestes, e Jesus entra montado em um jumentinho, para que se cumprisse as profecias a seu respeito. E nos mostra a Bíblia que durante esta semana Jesus fez, ou em Jerusalém, ele participou de alguns eventos. Ele repreendeu aqueles que estavam ali no templo, fazendo da casa do Senhor um comércio. Mas o que nos chama a atenção é que na quinta-feira daquela semana, quando tudo parecia bem, Jesus marca para comemorar a Páscoa com os seus discípulos, e ele, juntamente com os seus discípulos, comemoram a Páscoa, instituem a Santa Ceia, e mais à tarde da noite ele vai para o Getsêmani orar. Como era costume, era um local conhecido do Senhor Jesus. E ali naquele local, quando ele estava orando, já perto de amanhecer a sexta-feira, acontecem alguns eventos. Um grupo veio para prendê-lo, juntamente orquestrado por um dos seus discípulos. E Jesus é traído por Judas, é entregue nas mãos dos escribas, dos fariseus, dos guardas do templo. E na sexta-feira de manhã, ou da quinta para sexta, Pedro nega ele 3 vezes, ele é levado,
julgado, condenado, e pela manhã, às 9 horas, segundo Marcos, ele é crucificado. E nos diz a palavra do Senhor que às 15 horas da tarde da sexta-feira, Jesus morre. Então parecia que tudo estava perdido. A cidade de Jerusalém tinha aproximadamente de 25 a 55 mil pessoas que moravam naquela cidade. Mas durante as festas que ali acontecia, principalmente a Páscoa, diz a história que tinha aproximadamente 125 a 180 mil pessoas. Vinham judeus de todas as partes para comemorarem a Páscoa ou as principais festas religiosas que ali acontecia. Páscoa, Pentecoste e Festa dos Tabernáculos. Então, depois da morte de Jesus, às 15 horas, muitos voltaram, seus discípulos, com medo de também serem presos, ou abandonaram. E nos mostra a Bíblia, a palavra de Deus, que esses 2 discípulos, provavelmente eles já não podiam andar mais para a sua casa, porque já era final da sexta-feira, chegando o sábado, porque a partir das 18 horas já começava a contar o sábado, e o judeu, como costume, não podiam caminhar durante o sábado 880 metros, e nos diz a palavra do Senhor que Emaús ficava distante de Jerusalém 11 quilômetros, então eles permaneceram a sexta-feira, permaneceram sábado, talvez o pior sábado da vida deles, decepcionados, frustrados, porque a esperança deles havia morrido. Grande parte daqueles que ali estavam, criam em Jesus e queriam que Jesus fosse um libertador do jugo dos romanos. Porque as festas que ali a festa da Páscoa que era comemorada estava trazendo a lembrança de séculos atrás que Jesus, com muito braço forte, usando Moisés, tirou aquele povo da servidão do Egito. E ali estava agora um povo também querendo ser liberto da servidão do Império Romano. Mas Jesus não veio para isso. Até então eles não haviam entendido qual era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus era trazer este momento que nós estamos aqui, unir todos à presença do Senhor Jesus, era salvar a humanidade, era perdoar os pecados, e para isso era preciso ele morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estamos aqui porque Jesus morreu, mas principalmente porque ele ressuscitou. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nos mostra a palavra do Senhor, que no domingo pela manhã, como ele havia dito, e até então nem os discípulos, nem as mulheres, nem até mesmo a sua mãe, tinham percebido, acreditado o milagre que estava para acontecer. E nos diz Lucas, no capítulo 24, que as mulheres prepararam as suas especiarias, como de costume, e foram para ungir o corpo do Senhor Jesus, que estava sepultado. A preocupação era como elas fariam o que elas deveriam fazer para tornar-se isso possível, porque elas sabiam que tinham colocado uma grande pedra no túmulo de Jesus e eles tinham uma guarda romana guardando o corpo de Jesus. Mas nos diz a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, que quando elas ali chegaram, algo havia acontecido. A pedra estava removida, glória a Deus, aleluia. Os guardas já não estavam ali, estavam como desmaiados, porque houve um grande terremoto, e o anjo que estava ali disse para aquelas mulheres: por que vocês estão aqui procurando alguém que está vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou, glória a Deus. E a gente às vezes diz assim: a pedra não foi tirada para Jesus sair do túmulo, mas para as pessoas verem que o túmulo estava vazio. Glória ao nome do Senhor. E elas correram, voltaram, disseram aos discípulos. Os discípulos não acreditaram. João, juntamente com Pedro, correram até lá. Comprovaram o que elas haviam dito, que Jesus já não estava no túmulo, mas eles não viram a Jesus.
E esse acontecimento começou a se espalhar entre os discípulos. E os discípulos que estavam voltando para Emaús, eles iam justamente falando sobre este assunto. Eles tinham ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, que as mulheres tinham visto 2 anjos. Eles ouviram falar que Jesus não estava mais entre os mortos, mas não acreditaram. Voltaram para suas casas, porque o que eles mais queriam naquele momento era voltar para casa. Decepcionados, cabisbaixo, triste, porque a palavra de Deus é bem clara em dizer que eles estavam tristes. E foram um caminho para Emaús, voltando para sua casa. Talvez eles fizeram até parte daquela multidão que quando Jesus chegou no domingo, entrou aquela entrada triunfal em Jerusalém, talvez eles fizeram até parte, mas naquele momento tudo havia acabado. E aí a Bíblia nos mostra que naquela conversa, naquelas interrogações, naqueles questionamentos que eles ali conversavam entre si, aí Lucas diz, então, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, ou seja, questionavam, faziam perguntas, o próprio Jesus, aleluia, glória a Deus, não foi ninguém mais, foi o próprio Jesus, fez companhia a eles, aleluia. Olha, mas aqui o que nós entendemos é que às vezes as pessoas estão tão envolvidas em seus problemas, em suas dificuldades, que não conseguem entender ou ver o trabalhar de Jesus. Mas eu quero te dizer nesta noite, não importa o tamanho do seu problema, qual seja a sua adversidade, abra os seus olhos e veja que Jesus está trabalhando ao teu respeito, aleluia, ao respeito da tua família, Ele cuida de você, aleluia, e por isso você está aqui nesta noite. Não faça como aqueles discípulos que não conseguiram perceber, estavam tão frustrados, e nós sabemos que a vida muitas vezes nos prega algumas peças e nos frustramos mesmo. É um projeto que não dá certo, é algo que começou e você não conseguiu terminar. Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, eu não sei como você chegou aqui, quais os seus problemas, qual a sua frustração, se você chegou aqui triste, mas eu quero te dizer nesta noite com convicção, você veio ao lugar certo. O homem chamado Jesus, aquele que está vivo, aleluia, Ele está aqui nesta noite e Ele tem poder de resolver o teu problema, a tua causa. Não importa se seja enfermidade, não importa se seja financeiro, Ele tem poder de resolver. Eu não estou dizendo que Ele vai resolver, mas Ele tem poder. Talvez nesta noite você possa sair daqui de posse de uma vitória, porque de uma coisa eu sei, Jesus está aqui nesta noite, glória a Deus. E nos mostra a Bíblia, a palavra do Senhor, que Jesus pergunta o que eles estavam conversando, e eles disseram, já encerrando, tu és o único visitante em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu. Porque Jerusalém estava totalmente, vamos dizer assim, uma bagunça, um alvoroço. Aqueles que se diziam discípulos de Jesus estavam dispersos. Esses discípulos estavam voltando para casa. E aí eles começam a dizer, olha, um homem chamado Jesus, grande profeta, fez milagres, e no versículo 21 que eu li, ele disse, nós tínhamos a convicção, que é Ele que iria remir Israel, é Ele que iria salvar Israel do Império Romano. E aí nos diz a palavra do Senhor, que Jesus começou a mostrar, explicar o que havia, o que estava escrito acerca do homem chamado Jesus, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus faz que vai passar, e de repente eles convidam Jesus para irem para a sua casa, porque já era tarde, e nos diz a Sagrada Escritura que Jesus entrou em sua casa, e na hora da janta, na hora da ceia, quando eles deram a oportunidade de Jesus agradecer pela alimentação, pelo pão, e quando Jesus agradece, eu acredito que de uma forma meiga, e eles conheciam a voz, aí
perceberam, conheceram, aleluia, abriram os olhos quando viram que reconheceram que era Jesus, já não estava mais lá. Meus irmãos, e o que nos chama a atenção é que eles voltaram mais 11 quilômetros à noite e voltaram para anunciar que Jesus estava vivo. E aleluia, e esta é a esperança, e esta notícia chegou até nós, não porque simplesmente a Bíblia está registrada, mas está aqui nesta noite aqueles que foram tocados por este Jesus, aleluia, aqueles que tiveram a sua vida transformada, aqueles que tiveram a sua história mudada pelo homem chamado Jesus. E você nesta noite tem a oportunidade de também aceitá-lo como seu Salvador. Deus abençoe. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.